Saudade de casa. Pesado. Galera, na pregação de hoje, é uma pregação muito profunda, por tudo que aconteceu essa semana. Muita gente partindo para a eternidade. E no meio disso a gente começa a se perguntar, né? Pô, já vivi aí mais da metade da minha vida. O que vem depois? Existe uma sensação estranha dentro do ser humano. Mesmo quando tudo está bem, parece que falta alguma coisa. O ser humano é inquieto, a gente é inquieto. Parece que falta alguma coisa, família. E a Bíblia explica isso de forma brutal. Talvez o que você tenha se perguntado a vida inteira seja respondido nessa pregação. Talvez a dor que você sente e não sabe definir o que é, seja definida nessa pregação e, dependendo de quão aberto esteja o seu coração, seja resolvida, ou pelo menos uma parte dela. Por isso eu peço que você não se distraia com absolutamente nada, esquece tudo, esquece todos. Eu juro que eu vou acabar no horário, mas essa é uma daquelas oportunidades que Deus dá pra gente para ser visitado no mais profundo, como eu fui nessa palavra. Essa palavra é baseada em cima do livro mais profundo que tem na Bíblia. E dentro desse livro mais profundo que tem na Bíblia, tem um versículo que é absolutamente matador, que destrói o nosso ser ao ler. E é em cima dele que a gente vai. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Em outras palavras, a gente está com saudade de casa. Eu vou ler Eclesiastes 3, e aí tudo vai começar a fazer sentido. Bora lá? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, mas também tem tempo de paz. O ser humano não conhece o tempo determinado, o seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles o afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E presta atenção nessa parte. E também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este, o ser humano, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E o que Deus faz, isto é para que as pessoas o temam. O que é, já foi.
E o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou, o fim do ser humano e dos animais. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Eu disse mais: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que não são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo? Para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Profundo demais e pesado. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu consagro essa palavra a Ti, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor colocou ela no meu coração, que o Senhor possa me fazer comunicar ela através do Teu Espírito, direto para o coração dos meus irmãos. Que essa palavra, Senhor, ela venha tirar vendas, tirar, Senhor, camadas do coração que impedem a gente de fluir, a gente de se conectar com o que é eterno. Senhor, que aqueles que sentem um buraco no coração comece a ser preenchido nessa manhã. Que aqueles que não entendem o porquê da vida e vivem se questionando, Senhor, esse porquê possa ser suprido nessa manhã. Que em nome de Jesus o Senhor possa ser tudo em todos. E que nós nesse momento possamos ser um contigo. Que a gente possa ser transformado de acordo com a Tua palavra. Para que um Cristo maduro e uma noção de eternidade possa crescer dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Eclesiastes, esse livro que eu li, é um dos textos mais honestos e profundos de toda a Bíblia. Ele não é um livro de teoria espiritual. E teoria espiritual é legal pra caramba, mas é um livro de prática. Ele é um livro da experiência humana levada no limite, de alguém que viveu o limite de todas as coisas. Tradicionalmente, esse pregador ele é identificado como o rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão foi provavelmente o homem mais privilegiado da história antiga. E se a gente for falar, ele também pode ser o homem mais privilegiado da história do ser humano. A palavra fala que ele tinha toda a sabedoria. O rei Salomão, ele veio logo depois de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. E imagina você assume o trono logo depois do melhor rei que já existiu. O rei Davi unificou as tribos, o rei Davi definiu 1000 coisas, o rei Davi fez prosperar Israel, o rei Davi ganhou guerras, nunca perdeu uma batalha. O rei Davi matou Golias, ele libertou ali o povo dos filisteus, ele fez o improvável. Então ele vai lá, tem uma série de erros no final, mas ele era um cara que tinha o coração segundo o coração de Deus. E o que é o coração segundo o coração de Deus? É um coração que não erra? Não, é um coração que se arrepende. É um coração que ama, que se arrepende, é um coração que se rasga, porque encontrou a verdade e se consertou. Esse é o rei Davi. E aí ele vai lá, tem um filho
E esse filho precisa assumir o trono. E que tarefa difícil é essa? Então esse filho, ele precisa pedir coisas para Deus antes de reinar. Ele podia pedir tudo. Podia pedir as riquezas, ele podia pedir reinos, podia pedir qualquer coisa. Mas o que ele pede? Ele pede sabedoria para cuidar do povo. E o que acontece nos céus quando um homem se rasga e faz o pedido certo? Assim como na palavra está escrito que a gente não recebe as coisas porque a gente não sabe como pedir, e principalmente o que pedir. Mas se a gente pedir bem, a gente vai receber. E esse é o cara que pediu bem. Então, quando ele pede, eu quero ter sabedoria para cuidar do povo, o céu para, o trono para, o Senhor olha para baixo, e é como se fosse, agora alguém pediu certo, agora ele vai receber. E ele recebe toda a sabedoria, e junto com a sabedoria, ele recebe toda a riqueza, poder. Então ele foi o homem mais rico da face da terra, o homem mais sábio da face da terra, Salomão. Só que no meio disso, como eu falei, ele leva tudo no limite. E aí, a gente pode descrever ele aqui, ele foi rei do império mais rico da sua época. Ele foi dono de riquezas inimagináveis, possuidor de sabedoria extraordinária. Ele foi rodeado de prazeres, poder e realizações. Ele experimentou tudo, absolutamente tudo, que o mundo poderia oferecer. Mas Eclesiastes não é um livro escrito no auge da juventude dele, ou conquista. Eclesiastes é um livro escrito depois da experiência. Então imagina você tem toda a sabedoria, tem todo o poder, tem todo o dinheiro. Já viram aquele filme? Cara, eu esqueci o nome. Tentem me ajudar. É aquele filme que o cara usa uma droguinha e daí quando ele toma, ele vira tipo assim, o rei do mundo, ele sabe tudo. Nossa, ele fica rágil, É muito bom, é muito bom. É como se ele tomasse Venvance todo dia de manhã. É meio que isso que a gente sente. Mas é como se Salomão tivesse tudo isso. E aí, quanto mais você tem, mais você sente falta de coisas novas, dopamina, ciência. Então ele começa a experimentar outras coisas, ele começa a experimentar outros deuses, outras religiões, ele faz coisas inimagináveis, ele tem ali relações com demônios, ele faz um harém de mulheres, ele pega rainhas de outros continentes e, cara, aí o negócio vai longe. Viveu altas aventuras e foi se afastando de Deus. Só que daí no auge da maturidade dele, depois dele viver tudo isso, ele para e aí ele começa a refletir na vida. E é esse o momento do livro de Eclesiastes. É como se Salomão estivesse no final da vida, olhando para trás e dizendo: eu testei tudo o que o ser humano acredita que vai trazer felicidade. E ainda assim, encontrei um vazio. Eu testei tudo. E quantos de nós ficamos pensando, cara, se eu conseguir tal coisa, aí eu vou ser feliz. Se eu trocar de carro, aí eu vou ser feliz. Se eu casar, aí esse vazio some e eu vou ser feliz. Se eu for promovido, minha vida está resolvida e aí eu vou ser feliz. Meu irmão, estou te dando alguém que teve todas as coisas. Todas as coisas. Não foi uma nem outra, foi todas as coisas. E no final, ele encontrou um vazio. Então já fica a primeira mensagem para mim e para você. Nada, absolutamente nada, pode suprir esse vazio, a não ser uma coisa. E aí a gente vai chegar lá na frente. Então, quando esse livro aqui, ele é escrito, tem uma expressão que se repete no livro todo, que é vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tenta pensar agora, se tudo que você faz, vamos lá, vamos ser sinceros, sincero, aquele sincericídio. Se a gente for pegar, no fim das contas,
a gente vai ver que o que a gente faz é por vaidade. Em 99% das coisas. Só que a palavra usada aqui para vaidade, ela é Havel, Evel, Revel. Não sei ler em hebraico, mas é mais ou menos isso. Só que o interessante é o que ela significa. O que a vaidade aqui significa? Vapor, neblina, algo que aparece por um instante e logo desaparece. Então, sim, tem o que da vaidade, do ego, tal, como a gente lê aqui, natural. É uma boa definição, mas a melhor definição é que tudo é vapor. Tudo que a gente conquista nessa vida é assim, ó. Hoje está aqui, amanhã está ali. O dinheiro que a gente conquista, hoje ele está na nossa mão, amanhã está na mão do próximo. O dinheiro é uma base muito instável para a gente se apoiar nela. Eu não estou falando que dinheiro é ruim. O dinheiro é um excelente servo, um péssimo senhor. Os bens, meu irmão, você pode ter o carro mais legal da sua vida. Você pode dirigir da melhor forma possível e mais segura. Nada, absolutamente nada, impede que um louco bêbado venha e arrebente seu carro, sua casa. Meu irmão, basta um terremoto e tudo virou pó. Basta uma enchente que você não controla e tudo vai por água abaixo. Então tudo é neblina. Tudo é uma fumaça que se dissipa rapidamente. Ou seja, Salomão está dizendo aqui, tudo aquilo que parece sólido na vida humana é, na verdade, como vapor. E é nesse contexto que ele chega em uma frase, das frases mais profundas da Bíblia, que faz parte aqui do versículo que eu li. Presta muita atenção e deixa isso entrar no seu coração. Deus colocou algo dentro do ser humano que o mundo não consegue satisfazer. Quem colocou? Deus. Quem fez eu? Quem fez você? Quem fez o povo aí na rua? Deus. Ele falou, colocou dentro de quem é crente? Não. Ele colocou dentro do coração do homem, ou seja, todos. A criança que nasceu tem isso. O velho tem isso. O homem tem isso. A mulher tem isso. O adolescente tem isso. Todos. Todos. Ah, mas eu sou tal gênero, tal gênero. Irmão, você tem isso no seu coração. Não me importa. Você pode falar o gênero que você for. Você pode ser uma árvore se você quiser. Essa árvore humana que Deus fez tem isso que o Senhor colocou no coração. Que aqui na palavra está escrita do seguinte jeito. Eclesiastes 3:11, que declara assim: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Essa é a matéria que tem dentro do meu e do seu coração. A eternidade. Existe um vazio dentro do ser humano? Existe. Duvido que você não tenha. Existe dentro do ser humano uma espécie de saudade que ele não sabe nomear. Sabe aquela história do Neymar e da menina que processou ele? Saudade daquilo que a gente não viveu? É isto que tem no meu e no seu coração. Saudade daquilo que a gente não viveu, se a gente for trazer para o contexto moderno. A menina foi bíblica e nem sabia. Ou foi o Neymar que soltou? Não sei. Mas teve isso na história. Às vezes, ela aparece quando a gente está olhando o céu estrelado. Quantas vezes você não viajou? Aqui em São Paulo não dá para ver isso. Mas se você vai para o interior, com as luzes apagadas de noite, você consegue ver, cara, aquele céu recheado de estrela. E eu não sei se você já fez isso, mas eu fiz quando eu era menor. Lá em Atibaia, cara, deitava na grama de noite e ficava olhando para o céu. E de vez em quando eu via a estrela cadente, isso aí nunca mais vi. Será que ainda existe? Não é? Mas você fica olhando para o céu, cara, aquela galáxia, a Via Láctea, sei lá o quê. Meu Deus, quem sou eu no meio dessa imensidão? E aí a sua mente começa a ir longe e, cara, admirando o céu, o buraco vem. Às vezes, quando a gente está sozinho no silêncio, ele vem também.
Porque existe esse buraco em mim e em você, e uma hora ele grita. É por isso que a gente precisa toda hora ou estar no celular, ou na TV, ou ouvindo alguma coisa, ou falando com alguém. Porque, meu irmão, a gente tem esse vazio dentro de nós e a gente tem a saudade daquilo que a gente não viveu. E, na verdade, eu tenho saudade de casa. O meu espírito sente saudade de casa. Às vezes, quando a vida parece cheia, mas algo dentro de nós diz assim: isso ainda não é tudo, eu quero mais. Então há mais, há muito mais do que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo em Deus, se a gente está vivendo como igreja mergulhado em Deus, se eu estou vivendo na minha família mergulhado em Deus, se eu estou, cara, indo super bem em tudo na minha vida e com Deus, ainda assim, há mais, há mais. Essa saudade, ela é a eternidade chamando a gente de volta para casa. Tem um convite sendo feito. Tem um convite dizendo: você não é daqui. Sua casa está te esperando. Tem a casa do Pai te esperando. Tem um Pai te esperando. Tem uma eternidade que a gente não lembra, mas a gente sente saudade de como era. Deus colocou dentro do homem algo que não pertence ao tempo. Tudo que a gente tem e a gente tem rodeando a gente pertence ao tempo. Mas tem algo dentro de nós que não pertence ao tempo. O nosso corpo aqui, a nossa carne, ela pertence ao tempo. O que a gente veste pertence ao tempo. O que a gente fala pertence ao tempo. O que a gente vive pertence ao tempo. Mas dentro do nosso coração foi colocada uma matéria que não pertence ao tempo, ela é estranha. Ela não se enquadra com nada daqui. A conta não fecha. Essa história, a conta não fecha. E Deus colocou isso dentro de nós de propósito. Algo que não pode ser satisfeito por coisas temporais, então. Por isso que o ser humano, ele vive tentando preencher esse espaço. Essa é a saga do ser humano. A gente vive tentando preencher esse espaço que o Senhor colocou dentro da gente. Alguns tentam preencher com dinheiro, outros com prazer, outros com sucesso, outros com reconhecimento, outros com relacionamentos. Mas ainda assim, no fim, nada disso resolve. E aí você quer mais, e quer mais, e quer mais, e aí vai se afundando cada vez mais. Até o ponto que você consegue tudo. Você fala: meu, consegui tudo. Então, quando você conseguiu tudo e nada te preencheu esse buraco, o que fica? Depressão. É isso. Esse é o começo de toda depressão. Eu não estou falando que não existe a doença depressão. Não existe a depressão causada por coisas espirituais. Tudo isso existe. Mas a pior depressão que está dentro de nós é esse buraco da eternidade. O problema, ele não é externo, o problema, ele é estrutural. Simples assim, é estrutural. Existe dentro da gente uma fome de eternidade. Eu tenho fome e eu tenho sede de eternidade. Talvez eu não saiba disso, mas eu tenho. E tudo o que é temporário não consegue alimentar o que é eterno. Lembra dessa frase? Tudo que é temporário não consegue alimentar o que é eterno. Tudo o que é temporário não consegue alimentar o que é eterno. E tudo, isso aqui até era título de uma pregação que eu fiz, não lembro se o ano passado ou ainda foi nesse ano, acho que foi no ano passado. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que você não pode levar para a eternidade não vai preencher esse buraco em você. Tudo que você não pode levar para a eternidade é inútil. É inútil. É inútil. O mundo, ele oferece distração, mas ele não oferece resposta. Ele oferece uma anestesia para essa dor que a gente sente. Anestesia. É isso que a gente está viciado. Pode ser uma anestesia por dopamina. Então a gente fica tentando preencher isso scrollando o Instagram, no YouTube, na TV,
em droga, em trabalho, inclusive em coisas boas e que são de Deus, mas família, igreja, ministério, tá, me anestesia. Salomão tentou tudo. E em Eclesiastes ele diz: eu tentei prazer, eu tentei o vinho, eu tentei grandes construções, eu tentei riquezas, eu tentei sabedoria, eu tentei viver intensamente. E a conclusão dele foi brutal. Brutal. E essa palavra forte e tem que ser, é brutal. A conclusão: tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo vira fumaça. O problema não é que essas coisas elas sejam erradas. Lembra? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aqui eu falei também de uma lista de um monte de coisa boa também. E beleza. O problema é que elas são pequenas demais para a eternidade que Deus colocou no nosso coração, dentro de nós. Elas são pequenas. É como tentar matar a sede com a água do mar. Você bebe, bebe, bebe. E quanto mais você bebe, mais você fica com sede. É simples assim. Tudo que a gente pode colocar para tentar suprir esse vazio que o Senhor deixou dentro da gente, que é a eternidade, só vai deixar a gente com mais saudade, com mais dor dessa eternidade. Mas quanto mais bebe, mais sede tem. O coração humano, ele foi projetado para Deus. Ele não foi projetado para esse mundo. Essa eternidade no coração é um marcador divino. Vocês viram agora a célula, esqueci o nome, que a menina descobriu lá, a médica, que faz as pessoas voltarem a andar. Ela é em formato de cruz. No nosso DNA, se a gente for pegar, tem o nome de Deus. Deus deixa várias marcas na gente. Várias marcas na gente. Mas a marca maior de todas é a eternidade. E essa marca é como um GPS espiritual dizendo: você não pertence a esse mundo. Por isso que o ser humano nunca fica plenamente satisfeito. Você conquista algo e depois quer mais. Você alcança um objetivo e logo aparece outro. Você chega num nível e percebe que ainda falta algo. Porque a sua alma, ela não foi feita para as coisas. Ela foi feita para Deus. A sua alma não foi feita para as coisas. Ela foi feita para Deus. A sua alma não foi feita para as coisas. A sua alma foi feita para Deus. Simples. O problema é entender o saciar eterno como com algo temporal. E é aqui que nasce a frustração da vida. Quando a gente tenta preencher o eterno com o temporal, quando a gente tenta preencher o espiritual com o material, quando a gente tenta preencher a alma com coisas, o mundo inteiro está tentando fazer igual isso aqui que eu falei. Mas nunca funciona. Não funcionou nem para Salomão. Porque só existe uma realidade eterna capaz de preencher o coração humano. E essa é a palavra. E esse é o nome que preenche esse vazio, esse buraco, essa tristeza, essa saudade. E essa palavra tem 4 letras. D-E-U-S. Deus. Deus. E mais nada. E sabe qual que é a resposta para a eternidade no nosso coração? Presta atenção que agora vem a chave cristológica desse texto. O texto diz: o homem sente a eternidade, mas não consegue compreendê-la. Isso significa que existe dentro de nós uma memória da eternidade. Tem uma memória aí dentro da gente. Lembra aquela balela de vidas passadas, regressão, tarará, e aí tenta lembrar a memória? Existe uma vida passada. Existe.
na eternidade. Eu e você nascemos na eternidade. Eu e você, a gente sabe como é a nossa casa lá. Eu e você temos essa memória presa na gente, essa memória cutuca a gente toda hora. Isso significa que essa memória da eternidade está aqui cravada, mas também uma incapacidade de acessar plenamente. Lembra? O versículo fala que Deus colocou dentro da gente, mas a gente não consegue discernir, a gente não consegue acessar, a gente não consegue resolver. O homem percebe que existe algo além do tempo, mas não consegue atravessar essa barreira sozinho. E isso prepara o terreno para Cristo, o nosso herói. Só Ele pode resolver essa dor. Quem poderá me defender agora? Sou eu, o Cristo colorado, manchado de sangue. Colorado é vermelho. Chapolin colorado, olha aí, Sou eu, o Cristo. Porque o Evangelho, ele traz a solução para esse paradoxo humano. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel. Aqui está o maior milagre da história. Qual que você acha que é o maior milagre da história? É fazer o coxo andar? É trazer alguém de volta à vida? É ressuscitar? Como Jesus ressuscitou? Isso é a nossa salvação. Isso é a nossa maior alegria. Mas não é o maior milagre. O maior milagre é a eternidade entrar dentro do tempo. Como? O tempo é finito. Como que algo que não é finito, é infinitamente maior do que o tempo, pode conseguir entrar dentro dele? Isso é um paradoxo, isso é um milagre. E alguém conseguiu. Jesus é eterno. Ele entra no tempo para reconectar o homem e a eternidade. O homem, ele sente a eternidade, mas ele não consegue compreender. Então Deus faz algo que nenhum filósofo poderia imaginar. Nenhum filósofo. Aristóteles, Platão, cara, pensa qualquer um. Me define o significado da vida, me define a eternidade. Nenhum deles pode definir a eternidade. Ela é indefinível. Mas como que Deus, ele resolve esse problema? A própria eternidade vai entrar no tempo. E como? Ele se faz homem. A eternidade, Deus, se faz homem e entra. E aí ela começa a explicar para a gente o que é a eternidade. Então Deus faz algo que nenhum filósofo pode imaginar. Ele não explica a eternidade, ele entra na história. E aí, Jesus é essa ponte. Ele é o tempo e a eternidade. O homem e Deus. A história e o eterno. Tudo isso num homem só. Por isso o cristianismo, ele não é apenas uma filosofia sobre o sentido da vida. Um monte de religião e um monte de filosofia vai poder te falar, o sentido da vida é isso, o sentido da vida é aquilo. Mas o cristianismo, ele também te dá o sentido da vida, mas ele não para aí. Ele é o encontro do tempo com o eterno em uma pessoa, Jesus Cristo, que é o que resolve todo o problema e é o que preenche esse buraco. E é por isso que quando alguém encontra Jesus de verdade, algo dentro dele reage. E é por isso que quando a gente sente a presença de Jesus, lembra a sua primeira vez encontrando Jesus. Aquilo foi devastador para você. E você não soube explicar o porquê que você estava chorando. Você não pôde explicar porquê que o seu corpo estava tremendo. Você não soube explicar porque você estava jogado no chão. Você não soube explicar porque depois daquilo, cara, tudo mudou. Sabe por quê? Porque finalmente a eternidade que ele sempre sentiu, que você sempre sentiu, encontra o caminho de volta para casa. Aquilo que era a sua maior dor, a sua maior saudade, aquilo que você não sabia explicar, encontra a resposta do nada. Encontra Jesus. E aquilo simplesmente faz um soco no seu peito. Bum!
encontrei, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo agora na minha vida faz sentido. Tudo faz sentido. E você encontra o caminho de volta para casa. E para a gente ir para o final agora. Para o final. Se Deus colocou a eternidade dentro de nós, então a nossa vida, ela não é trivial. Nossa vida não é qualquer coisa. Cada decisão importa. Cada decisão importa. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está aqui. Amanhã, partir para a eternidade. Existem duas eternidades. A morte eterna e a vida eterna. Simples assim. Essa mensagem, ela não é uma condenação para ninguém, nem uma definição, e ela não pode ser. Mas ela também não é um evangelho diluído em água com açúcar. Existe céu e existe inferno. Então tudo, nesse breve momento que a gente está vivendo, importa. Cada decisão, cada escolha, cada caminho que a gente toma, está nos formando para a eternidade. E então a gente precisa entender algo muito sério. Muito sério. É uma pergunta. E a pergunta, ela não é se você vai viver para sempre. Porque isso eu posso te afirmar, você vai. Você e eu vamos viver para sempre. Independente das nossas escolhas. A nossa alma é eterna. É eterna. Então essa não é a pergunta. A pergunta é: aonde e com quem você vai viver para sempre? Simples assim. Você está com saudade de casa? Você está com saudade da sua família eterna de casa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está com saudade daquele trono de adoração. Você está com saudade daquele lugar que a gente foi criado, que não tinha dor, não tinha choro, não tinha doença, não tinha tristeza. Aquele lugar onde os anjos adoram 24 horas por 7, onde o próprio Jesus é a luz desse lugar. Eu estou com saudade. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça, não perde a sua concentração. Talvez de tudo, absolutamente tudo que eu falei nessa pregação, talvez o que eu vou te falar agora seja o mais importante e seja a hora que você vai ter uma visitação do Espírito Santo. Por isso, você não precisa ficar de pé no seu lugar. Você só precisa se conectar com Deus, abrir o seu coração e fechar seus olhos. Vocês do louvor, a mesma coisa. Por enquanto só vai dedilhando, mas eu quero que vocês fechem os olhos. Porque tem algo profundo e especial e espiritual que o Espírito Santo quer falar com a gente nessa manhã. O Espírito Santo não chamou a gente aqui à toa. Não é mais um culto, não é mais uma palavra. É uma porção de eternidade a ser liberada. É uma visitação diferente. É algo especial. O Senhor está à porta e bate. Se você abrir, nessa hora, Ele vai ceiar com você. Ele vai ter um momento de mesa com você. Por isso não deixa nada te atrapalhar. Fecha seus olhos, curva a sua cabeça. E eu quero que você imagine. É uma dinâmica movida pelo Espírito. Imaginação. O Senhor te deu criatividade, Ele te deu uma mente que consegue imaginar. Então usa nesse momento. Imagina uma corda que atravessa todo esse auditório. Ela desce as escadas. Essa corda, ela sai pela rua. Ela continua indo pela rua. E ela vai indo, ela atravessa a rua. Ela atravessa a cidade. Ela segue pelo país.
ela cruza o oceano e continua pelo universo. E dentro do universo ela vai e vai e vai pela imensidão e a infinitude da Via Láctea, do universo. Agora eu quero que você imagine que essa corda representa a eternidade. E ela representa nesse momento. Espírito Santo, pega essa corda que cada um aqui está imaginando. Pega essa corda que cada um que ouve essa pregação de casa está imaginando. Invade cada ser. E através dessa corda agora, os visita, nos visita. Leva a mente cativa de cada um que ouve essa palavra à eternidade. Essa corda, ela não termina, ela não acaba, ela segue e segue e segue. Agora imagina que na ponta dessa corda existe um pequeno pedaço pintado de vermelho. Está conseguindo ver esse pedaço pintado de vermelho? Na corda? Está bem no começo dela. São apenas alguns centímetros de vermelho. E esse pedacinho vermelho, ele representa a sua vida aqui na Terra. 70, 80 anos, talvez até 90. O mais impressionante é que a maioria das pessoas passa a vida inteira se preocupando apenas com o pedaço vermelho da corda. A vida inteira se preocupando com isso. Elas vivem para o dinheiro no pedaço vermelho, para o prazer no pedaço vermelho, para o sucesso no pedaço vermelho, para o status no pedaço vermelho. Só que elas ignoram completamente todo o resto da corda. Então, ainda com os olhos fechados, ainda discernindo essa corda no espírito, eu te faço uma pergunta. Se a eternidade é real, e ela é, não faz sentido viver apenas para esse pequeno pedaço vermelho. Ou faz? Deus colocou a eternidade no nosso coração, porque a gente foi feito para toda a corda. Toda a corda. Não apenas para esse pequeno trecho chamado vida. A gente não foi feito apenas para isso. Um dia o pedaço vermelho ele termina quando você menos espera. Ou o pedaço vermelho da vida de alguém termina quando você menos espera. E naquele momento a gente descobre que a vida verdadeira estava apenas começando. Para bem ou para mal. Essa é a descoberta. Quando o pedacinho vermelho termina, aí é que a vida começa. Aonde vai ser essa vida? Com quem vai ser essa vida? O que você vai levar para a eternidade? O quanto de tempo você está perdendo no pedacinho vermelho? O quanto da vida de outras pessoas, que são esse pedacinho vermelho, você está desperdiçando por bobagem? Enquanto você devia estar levando essa pessoa para o céu, levando ela de volta para casa, porque no fim a palavra fala que desde o pecado original a gente foi desconectado do eterno. O homem foi feito para ser eterno, por isso que a conta não fecha. Mas aí tem o pecado original e a gente é desconectado dele. E aí a gente não é mais filho. Quando a gente está desconectado, a gente é criatura. E aí quando a gente encontra Jesus, essa eternidade no meio do tempo, a gente volta a ser eterno. Mas a gente volta a ser filho, mas no natural,
Todos nós fomos feitos filhos na eternidade. Então a minha e a sua missão como igreja é procurar os nossos irmãos que se perderam no meio do tempo e relembrar eles de onde eles vieram e botar de volta essa eternidade no coração e ajudar eles no caminho de volta para casa. Todo mundo nasceu lá, muitos estão perdidos. Nós somos esses que guiam pela corda da eternidade junto com o Espírito Santo. Mas em primeiro lugar, você precisa entender essa eternidade. Não dá para um cego guiar outro cego. Não seja você o cego. Você é eterno. Você está no pedacinho vermelho. Existe um reino te esperando. E esse reino já chegou, porque nós somos eternos. Vamos adorar. Deixa o Senhor te visitar. Deixa o Senhor visitar a igreja. Nós somos eternos. Vivemos para um reino eterno que não se abala. Saudades de casa. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. E Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Nos visitou, para que ele não para que eu e você possamos ganhar em casa. E com Ele eu não sou daqui, vamos fazer casa voltarei. E Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. O louvor é o som dessa terra. O louvor nos lembra do que acontece lá em cima. Jesus, toda vez que você adora, você está trazendo a eternidade à terra. Você está lembrando de onde você veio. A adoração eterna. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os anciãos em volta do trono, adorando. E toda língua confessará. Mas a igreja será retratada no piscar de olhos. Acontecerá. É no piscar de olhos. O eterno foi. E você. Igreja Alva São Paulo, nós fomos feitos para a eternidade, nós fomos feitos para a eternidade, da eternidade. O Senhor plantou algo no meu e no seu coração, e é por isso que a gente se desgasta, e é por isso que a gente não para, e é por isso que a gente avança. Porque existe uma palavra que foi liberada da eternidade,
direto para o templo. Igreja Alva, eu preparei vocês para esse tempo. Não desista, não retroceda, porque eu, o Senhor, o seu Deus, é que te mandei. Se não fui eu que te mandei, então seja forte e corajoso. Não tema, não desista, pois em todo momento eu serei contigo. No momento da explosão, do sucesso, da igreja lotada, das vidas se achegando, mas também no momento dos poucos e bons, do momento da relação íntima com o Senhor. A Igreja Alva São Paulo, o Senhor tem um encontro íntimo com a gente, um encontro de preparação para tudo que há de vir. Se eu e você entendemos a eternidade, então o que a gente vive hoje, e eu não vou quebrar essa caneca de novo, é só um pedacinho do pedacinho dentro do pedacinho vermelho. Isso aqui é a base que vai levar muitos para a eternidade com Cristo. Isso aqui é o começo da diferença de muitas famílias. Não se sinta o excluído por estar no pouco. Se sinta um privilegiado. Um privilegiado. Porque se você está aqui nesse dia, é porque o Senhor te escolheu para o começo de todas as coisas que Ele vai fazer aqui. Nada, absolutamente na eternidade nasce grande. Nada. O Senhor tem o tempo para todas as coisas. E Ele tem o convite. Ele está convidando eu e vocês para construírem história nessa terra, que vai ecoar para a eternidade. Então não desista. Não desista. Não se sinta o excluído. Não. Se sinta o privilegiado. Porque o Senhor desde a eternidade sabia desse dia. Ele sabia desse dia. E Ele te escolheu. E Ele me escolheu. E Ele escolheu essa igreja. Porque existe um povo que tem essa dor dentro deles. E que só eu e você vamos poder alcançar. Outras igrejas vão alcançar outros. Mas nós temos um público específico. Temos ovelhas específicas que o Senhor vai mandar para cá. Quando eu e você estivermos preparados para mostrar essa eternidade para essas pessoas. Então não recua. Não recua. Não recua. Não se perde. Só avança em direção à eternidade. Só isso. É difícil? É difícil pra caramba. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como no original, no contexto disso, a gente não está falando aqui de Paulo falando que em tudo a gente é vencedor, por isso, por aquilo, porque Deus está com a gente. Nada disso, não é um superpoder. Paulo está falando, eu soube viver na escassez, eu soube viver na nudez, eu soube viver na riqueza, eu soube viver que nem um rico, eu soube viver sendo açoitado, eu soube viver sendo servido, eu sei viver em todos os modos, e sabendo viver em todos os modos, eu sou mais do que vencedor, porque todas as coisas, absolutamente todas as coisas, todas as etapas desse tempo, todas as etapas dentro do pontinho vermelho, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e agem segundo o seu propósito. Não basta amar, precisa agir segundo o propósito que o Senhor deu para mim, deu para você. A gente tem um propósito. Se a gente estiver indo no caminho desse propósito, todas as coisas, boas, ruins na nossa ótica, mas o Senhor não pensa como a gente pensa. Todas as coisas vão servir para o nosso bem e para que o nosso chamado seja executado nessa terra.
e a gente chegue na eternidade do jeito que o Senhor planejou, para que a gente volte para casa dando boas notícias. Galera, cheguei em casa. Eu nunca devia ter saído daqui, mas eu saí. E olha só, trouxe aí uma galera comigo para essa família eterna. Jesus, todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi um sequer. Olha eles aí, vamos entrar junto. Eu não perdi um sequer. Essa é a hora que a gente mais anseia na eternidade. É duro pra caramba. Mas a vida com Jesus é feita de sangue, suor e lágrimas. E a nossa recompensa, ela está na eternidade. Todas as coisas vão valer a pena naquele dia. Todas as obras vão ser julgadas no fogo. Vai ter obra de palha, vai ter obras de metais, e vai ter obras de pedras preciosas. E de tudo que a gente fez, e de toda a dor que a gente sofreu, por essa eternidade vindoura, só vai sobrar aquilo que foi realmente de coração. E isso vai se tornar galardões que aí sim a gente vai levar para a eternidade. Só os galardões e as almas. Então, Igreja Alva São Paulo, não vamos perder tempo. É um sopro. Isso aqui não é por vaidade. Não pode ser. Se fosse por vaidade, tem altares muito maiores que a gente poderia estar. Muito maiores. E com muito mais visualização. Mas é porque o Senhor colocou algo dentro de nós. Que altar nenhum compra. Dinheiro nenhum compra. Visualização nenhuma compra. Algo eterno e que vai valer a pena. Essa talvez seja a pregação mais profunda que você vai ouvir nesse ano. Então, ouve uma, ouve duas, ouve três, ouve quatro, ouve cinco. Deixa o Senhor falar com você. Porque Ele está chamando a gente para a eternidade, Igreja Alva São Paulo. Nós somos profetas dimensionais. A gente está preso numa dimensão. Só que a gente tem acesso à eternidade, que é o terceiro céus. A gente pode visitar lá toda vez que a gente tiver essa saudade e essa dor. Precisa de vitalidade para avançar no ministério em meio à dor. Visita a sua casa original. Sobe lá no terceiro céu. Vai dar um oi para a galera. Vai ali no trono. E chora ali. Porque ali tem consolo. Ali tem consolo. Para esse tempo. Simples. E aí depois, você como um bom soldado, volta para a guerra. E volta reabastecido. E pronto para mais uma batalha. Mas não deixa de visitar a sua casa. Não deixa de relembrar da onde você veio e quem você é. Porque Ele vem. Ele vem. Ele vem. E a gente vai ser arrebatado. Pode ser como igreja, tudo de uma vez. Mas pode haver o arrebatamento pessoal para mim e para você. A qualquer minuto. Num fechar de olhos vai acontecer. Já será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me mostrar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado,
Levanta sua mão aos céus. Vamos orar junto. Pai nosso que estás nos céus, na eternidade. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino eterno. Seja feita a tua vontade, assim como na terra, como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Continua com a sua mão levantada. Pai, que no nome de Jesus, nessa igreja sejamos formados seres eternos, feitos para a eternidade, vivendo nesse tempo. Que nessa semana nós possamos andar como esses, homens eternos, mulheres eternas, que andam em cima do tempo e que mudam a realidade temporal para uma realidade eterna. Que no nome de Jesus, eu como servo e sacerdote do Senhor, te abençoo por uma semana de vitórias, uma semana de realização, uma semana de eternidade. Vai na paz! Galerinha eterna do meu coração. Semana que vem, pastor Digão está na área. Vamos para cima, vamos bombar isso aqui, vamos trazer convidado, vamos levar a gente para o céu. Tem muita gente presa no tempo e precisa ser libertado para a eternidade. Então eu e você temos essa responsabilidade. Vamos fazer nossa parte, que é evangelizar. Vamos fazer nossa parte, que é trazer os desigrejados para cá. Aqueles que não acreditam em Jesus, todo mundo para cá. Se não tem uma igreja, esse é o lugar para essas pessoas. É a sua responsabilidade, é a sua missão. Vamos!